Mais uma vez, uma boa noite a todos e todas vocês. Acabamos de ler em toda a nossa liturgia os textos que basicamente farão parte da nossa reflexão dessa noite. E esses textos, eles sugerem um tema à nossa reflexão nesse tempo comum, que é o Evangelho nos ensina a caminhar. O Evangelho nos ensina a caminhar. E os caminhos do reino em meio a fragilidades da nossa vida. E essa vai ser a nossa reflexão. O texto base é o texto do Evangelho de Mateus, no capítulo 9, que nós lemos, tendo as duas ênfases. A primeira ênfase é sobre Jesus sentando à mesa com publicanos e pecadores, no caso, um cobrador de imposto. E o segundo texto que nós vamos ressaltar na nossa reflexão se encontra a mulher que estava há 12 anos com hemorragia. Então, esse é o texto base para a nossa construção da ideia do Evangelho que nos ensina a caminhar, em meio às nossas fragilidades. Isso também tem 3 textos que são textos de suporte, ou textos auxiliares, não menos importantes. Cada um desses textos daria um sermão próprio para cada uma dessas reflexões. É o capítulo 12 do livro de Gênesis. Quem lembra do capítulo 12 do livro de Gênesis é Abraão sai da sua terra. A ordem de Deus para Abraão sair. Depois nós temos o livro de Oséias, no capítulo 6. Oséias, para quem não lembra, foi um profeta do norte, de Israel. E o profeta Oséias, ele tem a célebre frase no capítulo 6, eu quero cultos que não sejam sacrificiais. Quero misericórdia, que depois é relembrada na própria leitura da Bíblia. Romanos, no capítulo 4, é uma recapitulação no Novo Testamento da história de Abraão. A importância de ser justificado pela fé. Essa é a tese central do livro de Romanos. E também o Salmo 33, que diz que Deus cuida do povo na sua história e nas suas fragilidades. É um salmo de louvor, atribuído a Davi, mas ninguém prova isso. É um salmo que fazia parte do culto do Antigo Testamento, principalmente nos tabernáculos. Bem, celebrar o tempo depois do Pentecostes é recordar a experiência do Espírito Santo, que não termina no extraordinário do vento e do fogo. Depois de Pentecostes, começa a caminhada concreta da fé dentro da história humana, com suas fragilidades, conflitos, medos e também as esperanças. Pentecostes não produz apenas experiências espirituais. Pentecostes forma uma comunidade. Pentecostes forma um povo. O Espírito Santo reúne homens e mulheres diferentes, cria comunhão onde havia dispersão e inaugura uma comunidade chamada a viver segundo a lógica, a razão do reino de Deus. É assim que os primeiros sinais da nova criação começam a aparecer dentro da própria história. Essa nova criação nasce da ressurreição de Cristo e continua sendo testemunhada pelo Espírito Santo na vida da comunidade. Os textos desse domingo revelam justamente esse caminho. Abraão é chamado a deixar a segurança do controle para confiar na promessa de Deus. O profeta Oséias denuncia uma religião que preservava ritos, mas perde a compaixão, perde a misericórdia. Jesus senta-se à mesa com os excluídos e devolve dignidade àqueles que haviam sido empurrados à margem, excluídos da sociedade. Paulo proclama uma esperança que permanece viva mesmo quando tudo parece encerrado. Vivemos em uma sociedade marcada por quê? Por ansiedade, pelo medo, pela competição.
pela pela dificuldade de construir vínculos e vínculos duradouros. Talvez uma das maiores necessidades do nosso tempo seja reaprender uma forma mais humana de atravessar a vida. Por isso, o centro dessa reflexão não é apenas a nossa profissão de fé, é permitir que o Evangelho continue nos convertendo diariamente a uma maneira mais humana, misericordiosa e esperançosa de viver a história. Talvez a pergunta deste domingo seja exatamente essa. Como o Espírito continua formando um povo do reino em meio às nossas fragilidades da vida? Como o Espírito continua formando um povo do reino em meio às fragilidades da vida? Os textos que nós ouvimos oferecem uma resposta surpreendente. O reino de Deus não se manifesta primeiro através do poder, não se manifesta através do controle, não se manifesta através da força. O reino torna-se visível na forma como aprendemos a viver. Primeiro, o reino nos ensina o quê? A confiar. Depois, o reino nos ensina a praticar misericórdia. Terceiro, o reino nos ensina a restaurar a dignidade. É por esse caminho que o Espírito continua formando a igreja, formando um povo e renovando a criação. E como é que o reino nos ensina a caminhar pela confiança? O texto de Gênesis, o chamado de Abraão, em Gênesis 12, só pode ser compreendido quando olhamos para a narrativa anterior, que é a narrativa de Babel. Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus e tornamos célebre o nosso nome. Essa é a narrativa de Babel no Gênesis, capítulo 11, capítulo imediatamente à reflexão anterior do livro de Gênesis. A lógica de Babel é o que era? A autossuficiência. É a tentativa de construir segurança por meio do poder. É a busca de um futuro inteiramente controlado pelas próprias mãos. O problema não está na cidade nem na torre. O problema está na ilusão de que a vida pode ser garantida sem a confiança em Deus. Por isso, Babel termina em dispersão, desencontro, fragmentação. Logo depois dessa narrativa, Deus chama Abraão e diz: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai para a terra onde te mostrarei. Abraão não recebe um roteiro detalhado, um mapa para andar. Recebe uma promessa. Em Babel, os homens querem fazer um nome para si. Em Abraão, Deus promete: engrandecerei o teu nome. Aqui aparece uma das diferenças mais profundas entre Babel e o reino de Deus. Babel procura controlar a história. O reino aprende a caminhar dentro dela. Babel nasce do medo. O reino nasce da confiança. Babel produz a competição. O reino produz a comunhão. Babel concentra. O reino reparte. Babel ergue uma torre para si. O reino torna-se bênção para todos e todas. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão não é chamado apenas para salvar a própria vida. É chamado para tornar-se bênção. O reino de Deus sempre nos conduz para o nosso próximo. Em Jesus Cristo vemos plenamente esse caminho, pois o Filho de Deus não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida por muitos. O reino não nasce da autossuficiência, nasce da confiança que abre espaço para a comunhão. Por isso, onde Babel dispersa, o Espírito reúne. Onde Babel fragmenta, Deus começa a formar um novo povo.
Mas com essa comunhão se torna visível na vida concreta de cada um e cada uma de nós. Como sabemos que o reino não é apenas uma ideia, mas uma realidade em formação na nossa vida e na vida da nossa comunidade? O profeta Oséias oferece uma resposta simples, mas uma resposta extremamente profunda. O reino torna-se visível quando a misericórdia ocupa o lugar da indiferença. Quando a misericórdia ocupa o lugar da indiferença, nós podemos destacar e perceber que Deus está fazendo parte da construção dessa jornada histórica. E por isso, o reino nos ensina a caminhar pela misericórdia, pois a misericórdia quero, como diz Oséias, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus, muito mais do que holocaustos. A crítica de Oséias não é contra o culto, é contra uma religião desconectada da vida das pessoas. Uma fé que fala de Deus, mas esquece o próximo. Eu vou elaboradamente contar uma história que eu já contei no passado aqui. Mas como eu estou reescrevendo e o tempo é o mesmo, eu recupero essas memórias para reforçar a ideia daquilo que nós estamos dizendo, que o reino de Deus nos ensina a caminhar pela misericórdia. Foi justamente o que aprendi em 1986, durante uma missão que era patrocinada pela Igreja do Nazareno. Lá na região de Porto Agrário, lá na região da Ilha de Ingazeira, no norte de Minas Gerais, perto da região de Montalvânia. Os mineiros sabem onde é que fica isso aqui. E lá, nesse lugar, às margens do Rio São Francisco, a maior parte era formada por pessoas negras, pessoas que moravam nas vazões do Rio São Francisco, chamados vazanteiros, e os barranqueiros, que moravam às margens do grande Rio São Francisco. Não havia energia elétrica, não havia água encanada, não havia saneamento básico, mas havia algo profundamente forte naquela comunidade, que era a solidariedade. Um culto bem simples. Tento imaginar isso. Quando chegou o momento das ofertas, era uma casa de madeira, de cobertura muito simples, um templo, pequeno templo da Igreja do Nazareno. Quando chegou o momento das ofertas, quase ninguém possuía dinheiro. Era um tempo de muita seca, em 1986. Então o pastor, o reverendo daquela igreja, disse: tragam o que vocês tiverem. Tragam o que vocês tiverem. As pessoas começaram a trazer farinha, mandioca, feijão, batata doce, ovos e outros alimentos. Quando encerrou as ofertas, o pastor declarou: essa é a casa de Deus. Este lugar é a casa de Deus. Essa despensa de Deus está aqui. Quando vocês tiverem abundância, tragam. Coloquem na despensa. Mas quando vocês tiverem necessidade, vocês venham e retirem e busquem. Não precisa pedir licença. Essa é a casa de Deus. Quando vocês tiverem abundância, tragam. Quando tiver necessidade, retirem. Naquele instante, eu compreendi algo que jamais eu esqueci. A misericórdia deixou de ser um discurso. Tornara-se o pão, tornara-se o cuidado, tornara-se a comunidade. Mas eu compreendi também algo ainda mais profundo. A igreja não existia para acumular recursos. Para que a igreja existia? Para preservar a vida. Ali compreendi que a igreja não é um lugar, apenas um lugar onde se fala sobre o Evangelho. É uma comunidade chamada a tornar visível, testemunhal a presença e o cuidado de Deus. Naquela pequena despensa de Deus era muito mais do que um lugar para guardarmos alimento.
Era uma maneira concreta de afirmar que ninguém precisaria atravessar sozinho ou sozinha os tempos de necessidade. Talvez seja exatamente isso que acontece quando o Espírito forma uma comunidade. Um pouco deixa de ser apenas meu, torna-se um dom, torna-se um cuidado, torna-se uma responsabilidade compartilhada. Naquele pequeno ponto de missão às margens do São Francisco, eu vi algo que se parecia muito com o reino de Deus. Não porque a pobreza tivesse desaparecido, não porque todos os problemas tivessem sido resolvidos, mas porque a comunhão era mais forte do que a escassez. Sempre que a vida é repartida, o pão é compartilhado e a dignidade é preservada, o reino torna-se visível. São pequenos sinais da nova criação de Deus. São pequenos sinais da nova criação de Deus. E Deus já começou a realizar no mundo. Mas a misericórdia sempre levanta uma pergunta: quem é que precisa dela? Quem costuma permanecer invisível aos olhos da sociedade e até da religião? É exatamente aí que encontramos Jesus em Mateus capítulo 9. O reino de Deus nos ensina a caminhar restaurando a dignidade das pessoas. Quando chegamos a Mateus 9, encontramos Jesus sentado à mesa com cobradores de impostos e pecadores. Isso provoca um escândalo, porque na mesa, quando você convida, naquele tempo, era dizer que você pertencia. Jesus estava sentado com publicanos e pecadores, dizendo: eles têm o meu pertencimento. Sentar-se à mesa com alguém significa reconhecê-lo como digno de convivência, cuidado e comunhão. Então Jesus responde: ide e aprendei o que significa misericórdia, quero e não holocaustos, reproduzindo a tese de Oséias. Mas não apenas com palavras, todos esses fatos, com a sua própria vida. Com a sua própria vida. A mulher que tinha hemorragia sofria faziam 12 anos, segundo Levítico 15, era considerada ritualmente impura, excluída. Isso significava exclusão religiosa, social e também comunitária. Era uma mulher em uma sociedade patriarcal, era doente, era considerada impura. Durante 12 anos carregou não apenas uma enfermidade, mas também o peso da vergonha, do isolamento e da invisibilidade. Quando ela toca em Jesus, algo extraordinário acontece. Extraordinário, Jesus para. Num mundo marcado pela pressa, ele interrompe o caminho para enxergar uma pessoa. E a chama de filha. No capítulo 9, no versículo 22. Esta palavra muda tudo. Muda tudo. Jesus não devolve apenas a saúde, como devolve a dignidade, devolve o pertencimento, devolve a humanidade. E é isso, exatamente isso, que o reino de Deus faz. Quando Jesus devolve a dignidade àquela mulher, não está apenas resolvendo um sofrimento individual. Ele está oferecendo um sinal ao mundo que Deus deseja que se manifeste, fazendo ser um sinal de Deus no mundo, na vida de uma pessoa. O vislumbre da nova criação. Um mundo que ninguém seja descartado, invisibilizado ou excluído da comunhão. O reino anunciado por Jesus não nasce do triunfo do poder, nasce do caminho da cruz e nasce do caminho da ressurreição. O mesmo Cristo que acolhe a uma mulher excluída é aquele que caminhará até a cruz carregando sobre si a dor, a rejeição e o sofrimento. Na cruz, o reino não abandona o mundo ferido, assume sobre si suas feridas para abrir um novo futuro. Mas a cruz não possui a última palavra.
Cristo ressuscitado inaugura a nova criação. E o Espírito Santo continua soprando a vida para onde o medo aparece ou aparentemente triunfa. Continua produzindo comunhão onde existe exclusão, o Espírito continua despertando esperança onde existe desalento, continua restaurando a humanidade onde a vida foi ferida. Mas como continuar caminhando quando essa realidade continua marcada por sofrimento, medos e incertezas? Como sustentar a esperança quando a transformação ainda parece incompleta? Essa pergunta que Paulo responde ao recordar a fé de Abraão em Romanos. Abraão, Romanos 4, versículo 18, esperando contra toda a esperança. Talvez essa seja uma das expressões mais profundas da fé cristã. Esperar quando tudo parece estar fechado. Continuar acreditando quando a realidade parece esgotada. Recusar-se a aceitar que o medo tenha a última palavra. A ressurreição nos lembra que Deus continua fazendo nova todas as coisas. Por isso a igreja é chamada a ser um sinal do reino de Deus na história. Uma comunidade onde haja acolhimento, onde haja misericórdia, onde haja dignidade, onde haja esperança. Se Babel representa a humanidade organizada pelo medo, o reino revela a humanidade renovado pela coragem do Espírito. Uma humanidade que aprende a confiar em vez de controlar, a praticar misericórdia em vez da indiferença, a restaurar a dignidade em vez de exclusão. Talvez seja isso que Pentecostes continua produzindo no mundo, não apenas produzindo indivíduos religiosos, não apenas produzindo indivíduos religiosos, mas produzindo povo, comunidades reconciliadas, comunidades que aprendem a caminhar segundo a lógica do reino, comunidades que antecipam, ainda que de forma imperfeita, os sinais da criação. O mesmo Espírito que desceu sobre a igreja em Pentecostes continua reunindo aquilo que o medo dispersa, restaurando aquilo que a exclusão fere e abrindo caminhos de esperança dentro da história. Pentecostes continua formando comunidades que aprenderam a caminhar segundo a lógica do reino, confiando em Deus, praticando misericórdia e restaurando a dignidade como sinais da nova criação inaugurada por Jesus Cristo. Por isso, o Cristo ressuscitado continua nos ensinando a caminhar. E o Espírito Santo continua formando comunidades que antecipam os sinais vivos do reino de Deus. Estamos construindo torres para controlar a nossa vida ou estamos aprendendo a caminhar com Deus, tornando-se bênção, misericórdia, esperanças para o nosso próximo? Por isso, nesse período, o Evangelho nos ensina a caminhar. O ensino a caminhar em meio às fragilidades do reino. Que Deus nos enriqueça com a sua presença e nos desafie a coragem do Espírito para continuar salvando as vidas nesse mundo, dando dignidade, tendo misericórdia e trazendo esperança. Que Deus nos enriqueça e nos faça a comunhão viva do seu reino nesse mundo. Deus nos abençoe.